Bom dia, caros irmãos e irmãs da Escola Dominical. É, Depois de um tempo, estamos aqui novamente, né? Nós estamos com uma prática que ficou decidida na Escola Dominical, que no momento que nós voltássemos, né, às aulas presenciais, então poderíamos continuar com uma gravação por um dos professores, sempre semanalmente, né, para que aqueles que não podem ainda estar conosco por algum motivo estejam sendo atendidos também com esses momentos de escola dominical online, não é? Só que aí sempre é um dos professores. E coube a mim estar trazendo esta aula neste dia 26 de setembro, né? E eu gostaria de estar concluindo uma aula que nós começamos a respeito da maturidade cristã, né? E agora falando da maturidade na sua relação com o serviço cristão, né? Mostrando que um está intimamente ligado ao outro, né? Nós já começamos, vocês devem ter essa gravação aí no Facebook, no YouTube da igreja, né, da escola dominical, e eu vou fazer algumas retomadas para podermos atualizar novamente o assunto e podermos concluir no dia de hoje, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo o movimento do Santo Espírito aqui, nos movendo nessas reflexões com a sabedoria do alto. Pai eterno, te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, por outras tantas que o Senhor tem dado ao teu povo para desenvolver o trabalho, a obra, o serviço de evangelização a nós dado pela ordem de Jesus e pelos dons do Espírito Santo, para que produzíssemos e produzamos frutos para o reino do Senhor. Te agradeço, peço por cada um que estará acompanhando esse estudo, para que a salvação de Cristo chegue a todo aquele que crer. Eu oro, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos estar lembrando então, não é? Nós estávamos trabalhando a temática da maturidade cristã. E a propósito dessa temática, sempre fazendo reflexões específicas em diversos subtemas, né? E agora esta lição está trabalhando do subtema do serviço cristão. E aí nós encerramos a aula, a última aula que nós pudemos estar com vocês, dizendo o seguinte, que uma igreja madura revela essa maturidade no serviço que ela presta na sociedade, não só internamente, mas também fora e principalmente fora das paredes do templo. E em via inversa, também uma igreja que trabalha, que busca cumprir a ordem do Senhor Jesus, ela amadurece no serviço, não é? Ela vai sendo amadurecida na medida em que ela é colocada diante das diferentes situações que o trabalho do Senhor nos impõe, né, como igreja. Então é uma via, vamos dizer assim, uma via de mão dupla, né? E isso deve ter ficado bem claro. Também deve ficar claro para nós que o Senhor Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Então, a ordem do Senhor, e ele mostrou isso e falou, revelou isso, né, para os seus discípulos e discípulas, que não basta uma figueira cheia de folhas, mas é necessário que hajam frutos, né? Frutos para a vida eterna, como a própria palavra nos diz. E aí o texto básico para nós, podemos pegar nossa Bíblia, né? Está na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E
capítulo 1, o versículo 6 ao 9. Então eu devo ler novamente. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, é um texto muito rico, cada versículo contém uma mensagem profunda, não é? E aí, Paulo está justamente alertando, e parece que está contido nessa carta de Paulo uma percepção, uma preocupação do apóstolo que estava preso com a personalidade, com a maneira de ser do seu filho espiritual Timóteo, que era pastor da igreja, né? Possivelmente, né, os teóricos, os comentaristas colocam que Timóteo pudesse revelar na sua personalidade uma certa timidez, uma certa intimidação, mesmo porque as pressões dos falsos profetas, aqueles que atacavam a igreja, que minavam a igreja, não é? Que queriam desestimular, não é? A fé, a pureza do evangelho, o trabalho da igreja, e que pressionavam então o pastor Timóteo. E Paulo então diz a ele: não se envergonhe, não se deixe intimidar, mas reaviva o dom do Espírito Santo que foi dado a você pela imposição de mãos. Então agora nós nos colocamos no lugar de Timóteo e ouvimos essa palavra de Paulo como a própria palavra de Deus nos exortando. E aí pensamos, o que pode, né, estar boicotando, me intimidando, me desanimando no trabalho da igreja, no trabalho dentro e fora da igreja? Por que eu não tenho produzido frutos dignos, não é? Frutos que saltem para a vida eterna, não é? Então, muitas coisas podem nos intimidar, né? É uma autoestima baixa, achar que o irmão tem um dom melhor que o meu e que ele pode realizar muito mais que eu e que eu sou pequeno, que eu sou pobre, que eu sou isso, sou aquilo, né? E medos, também perdas, que nos trazem tristezas, tudo isso poderia estar atacando Timóteo e certamente ataca a igreja nos dias de hoje, não é? E o que a palavra nos diz hoje? Né? Uma igreja que tem consciência, uma igreja madura, não é? Ela tem consciência do seu chamado e ela não abre mão, ela não abre mão, ela não renuncia ao seu chamado de maneira alguma, como o apóstolo diz a Timóteo, né? Deus nos chamou com santa vocação. Vocação significa, na origem da palavra, meus irmãos, chamado. E nós falamos no último estudo e reforçamos agora. Eu, como igreja, como crente, como discípulo do Senhor Jesus, tenho ciência do meu chamado? Indo além, eu tenho sido fiel ao meu chamado, eu tenho buscado colocar o meu chamado em prática, eu tenho obedecido ao chamado do Senhor. Se não, por que isso tem acontecido? Não é? Bom, aí aqui uma palavra que é forte para nós, não é? Uma igreja que contenta-se e se satisfaz em apenas realizar cultos,
reuniões, reuniões de sociabilidade, reuniões para estar alimentando a membresia, os membros da sua comunidade, não é? Ela perde a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que ela ouve, porque senão fica sem sentido, meus irmãos. Vejam bem, nós nos reunimos, nos reabastecemos como igreja, recebemos a unção, a bênção, a presença do Espírito, Deus falando conosco e nos enviando, não é? E nos reenviando. E daí, como nós colocamos em prática isso, se nós temos nos inibido e nos fechado em nós mesmos, nos contentando apenas em estarmos nas reuniões de oração, nos cultos de louvor, de adoração, nos exercícios, nos ensaios do coral, assistindo aulas da escola dominical. Isso não basta, meus irmãos, mas o que Deus espera de nós é uma igreja que arregace as mangas, não é? E faça como ele, no ato do lava-pés, na última noite de Jesus, antes do seu sacrifício, quando ele ajoelha-se, não é? Toma de uma bacia com água, uma toalha, e ele vai lavando os pés dos apóstolos, e ele diz: assim como eu, sendo o mestre, fiz isso, façam vocês também. Então, o que é esse lavar os pés do próximo? Então, quais são os dons? O que Deus me deu para que, através desse serviço em benefício, ações relevantes que ajudem o próximo, a sociedade, o mundo, né? Ajudem, contribuam para a implantação do reino de Deus. O que é que eu estou fazendo e que está testemunhando o reino de Deus e mostrando, não é, que realmente eu sou discípulo e discípula do Senhor Jesus, não é? E a propósito, né, de um dos fatores ser justamente a timidez, a vergonha, não é? Então, nós repetimos aqui a palavra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Então, meus irmãos, também a fé é fundamental. Né? A fé, a certeza de que aquele que me chamou, né, é competente, é fiel o suficiente ou infinitamente mais para capacitar-me. Aquele que chamou e me enviou, ele também haverá de completar a boa obra, a realizar em mim e através de mim a boa obra que ele iniciou. Bom, aí continuamos lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, não é? Para estarmos com medo, intimidados, envergonhados, não é? Crentes que muitas vezes, meus irmãos, desculpem, mas isso é para todos nós, né? Ficam intimidados quando são solicitados a fazer uma oração em nome de todos no grupo, em voz alta. Não é? Ficam envergonhados, não se sentem capazes, intimidados. Tudo isso não é bom, tudo isso não vem de Deus para nós. Pelo contrário, Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. E por isso o apóstolo está dizendo: reavive o dom de Deus que está em você. Não se envergonhe. E nós vimos lá, meus irmãos, no estudo passado, o que é reavivar? É reacender, é acender a chama do Espírito Santo, que foi nos dado no princípio, quando nos encontramos, quem sabe depois de anos na igreja, aí tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, uma consciência, talvez tenhamos nascido na igreja, já nossos pais já eram crentes, mas depois de adulto é que nós realmente
fomos nos converter e entender a vontade de Deus, a salvação de Cristo Jesus, não é? Mas não importa, nós precisamos retomar do começo se nós estamos apagados ou apagando o Espírito Santo, desanimados, mas a ordem, a palavra de Deus aqui e nesses dias para a igreja, não só em Lorena, mas no mundo, reavives a igreja na Europa, a igreja na América do Norte, aqui na América do Sul, na África, no mundo todo. Reavive o dom de Deus. Para que recebemos dons? Para servir, para trabalhar, para implantar em nome de Jesus o seu reino. Não é? Então a ordem é essa: não se deixe intimidar, prossiga, desenvolva ou deixe-se desenvolver pelo Espírito Santo, contribua, não é? Esteja, ofereça-se para este poder do Espírito Santo agir em você. Reacenda a chama. Volte à prática das primeiras obras, ao primeiro amor, como falamos no estudo último, quando citamos Apocalipse. Fortaleça-se, fortaleça-se, amadureça, levante-se, ofereça-se, ofereça-se, sirva, seja servo, queira ser servo, seja servo. Nós somos então chamados, meus irmãos, a servir. Servir trata-se de um chamado divino. Não é? Nós fomos chamados para servir, mas, como diz o apóstolo, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, não é? Nós fomos chamados para darmos muitos frutos, como Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, fluirão rios do seu interior, rios de água viva. Então nós somos chamados como o próprio Mestre nosso, Senhor Jesus, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Muitas vezes a igreja precisa relembrar, retomar o seu chamado, conscientizar, meditar, refletir, contemplar o Senhor, ouvir a sua voz em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, não é? Nos ouvidos para ouvir, nos olhos para ver, reacender a chama e novamente compreender qual é o seu chamado, qual é o serviço que o Espírito Santo determinou antes da fundação do mundo, como diz Paulo na sua carta a Timóteo. Então, a igreja precisa relembrar e retomar e avaliar, reavaliar sua trajetória, não é? Se a igreja desaparecer, se a nossa congregação, a nossa comunidade metodista, por exemplo, ali na esquina da rua Dr. José Machado Coelho, se ela desaparecer dali, as pessoas vão sentir falta. E vão sentir falta por quê? Por quê? Então, para que nós somos chamados e nós estamos sendo fiéis? Muitas vezes a igreja corre o risco de valorizar mais o prédio do templo do que o corpo vivo de Cristo, as pessoas, não é? Tanto as pessoas que compõem a comunidade cristã ali, mas também as pessoas que estão fora clamando, como Jesus diz: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para salvar, não é? Não vim para condenar, eu vim salvar aqueles que estavam perdidos. O que nos reúne, meus irmãos, então, o que nos une não podem ser as reuniões sociais, os encontros, por mais espirituais que eles sejam,
o que nos une antes de tudo deve ser o nosso chamado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, proclamai o reino de Deus, através dos inúmeros dons que quando Cristo subiu, nos deu, né, pelo Espírito Santo. Não é? E isso vai muito além da assistência aos cultos, dos encontros sociais, dos almoços, não é? De confraternização, e que são bons e que também são aprovados, né? Não estamos errados em praticá-los, eles também têm o seu lugar, mas nós não podemos nos contentar com isto, mas temos que entender que muito mais que isso, na base inclusive desses encontros, está o nosso chamado e aquilo que nos une, não é? Que é o chamado, a ordem de Jesus para o serviço. Não é? Aí Paulo vai então dizer: não se intimidem, fiquem tranquilos, não é? Vocês receberam, nós recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. Não é? Servir com poder, servir com amor e com moderação. Poder para quê? Poder é força do Espírito Santo, é coragem, é disposição, é determinação, né? É consciência, é compromisso, é firmeza. Bom, força do Espírito Santo, porque é Ele quem nos orienta, é Ele que nos capacita, é Ele que movimenta, que nos move para o serviço. Não é? Então, se nós estamos passivos, desanimados, o Espírito Santo não está encontrando em nós espaço para agir em nós, porque é Ele que nos move. É como o vento, não é? É como o vento, como Jesus colocou. E amor quer dizer amor para não desistir, amor a Deus, amor à palavra, amor à missão, amor ao chamado, amor às pessoas, amor revelado nas ações relevantes em prol do reino de Deus, em benefício das pessoas, para a igreja, para a sociedade, amor. Né, envolvendo não só o apoio espiritual, mas também a integralidade, não é? A realidade integral do ser humano. Não é? E além disso, com moderação, quer dizer, sem vaidades, sem vanglórias, sem autopromoção, sem segundas intenções, sem motivos falsos, né? Sem más intenções. E, como diz também, moderação para estar avaliando cada situação que se apresenta a nós cada dia, né? Apesar das circunstâncias, das lutas, das tribulações. Não é? E como, por exemplo, diferentes fatores que podem estar desanimando a igreja, não é? Por exemplo, quais são esses fatores? Por exemplo, quando nós perdemos membros da igreja, pessoas que vão embora, não é? Nos deixam, que caminhavam conosco e que abandonam o trabalho, não é? E nos deixam sós. Não é? A baixa frequência, por exemplo, como nós temos visto agora após esses momentos de pandemia, de isolamento, em que nós podemos estar voltando a estarmos presentes, unidos, e quando vemos tantos irmãos que ainda não se animaram para voltar, quando vemos bancos vazios na igreja, isso pode nos desanimar, né? Perdas, às vezes uma mudança de liderança, mudança de um pastor que talvez a gente gostasse muito, não é? E aí vem um outro pastor, isso pode estar desanimando. Problemas financeiros na igreja, a igreja no seu geral, ou problemas financeiros, inclusive particulares, mortes, enfermidades. Tudo isso, meus irmãos, nós temos que estar sempre na presença e cheios do Espírito Santo para nós não desanimarmos e não deixarmos que isso atrapalhe as ações missionárias que cabem a nós realizar.
a igreja, as comunidades, inclusive comunidades inteiras, discípulos, discípulas, não estão isentos dessas más influências. Nós temos que estar preparados e sempre ouvindo Paulo dizendo e a palavra dizendo: reavives o dom que há em ti. Sim, reavivemos o dom que há em nós pelo Espírito Santo, concedido a nós pela graça divina, não é? Nós temos o nosso ministério, o serviço no reino de Deus e haveremos de prestar contas diante do Senhor, como ele nos avisou e alertou na parábola dos talentos. Teremos que dar contas de tudo que nós ganhamos com aqueles talentos que o Senhor nos deu para o reino, para a implantação do seu reino, e não fazermos como aquele que ganhou um talento e escondeu e não o multiplicou e foi repreendido pelo Senhor. O próprio chamado é Ele que nos sustenta. Uma igreja que produz, o crente que produz no reino, ele sente alegria, não é, de ver a ação do Espírito Santo na vida das outras pessoas, na vida da sociedade. Ele se sente útil, coerente com aquele que ele crê, com a sua fé. Não é? O crente que não produz frutos, que só tem folhas, ele fica triste e ao invés dele trabalhar, ele começa a dar trabalho, não é? Para ele mesmo e para as pessoas. Ele é um crente difícil, não é? Difícil porque ele é confuso, ele é incoerente. A igreja, ela deve sustentar-se, né? Manter-se aquecida nesse chamado, por esse chamado. Não é? Eu não posso desanimar, eu tenho que estar firme dia a dia naquele chamado que o Senhor me deu, né? E deixar-me reanimar pelo próprio Espírito Santo e pelo próprio trabalho que é realizado e também pela comunhão com os irmãos. Por isso a Bíblia diz: não deixem de congregar-se. O crente que se afasta da fogueira, ele começa a apagar. Não é? Não basta assistirmos programas evangélicos na televisão ou ouvirmos pelo rádio, meus irmãos, mas é na comunhão com Deus, com a palavra e com a igreja, com os irmãos, pela oração, pela palavra e no próprio serviço cristão. Quanto mais trabalha, mais nós trabalhamos, não é? Nos sentimos motivados e Ele é fiel para completar e realizar a obra conosco, né, em nós e através de nós. O serviço cristão, então, ele é essencial para a vida da igreja, não é? Ele constitui-se num chamado e numa ordem de Jesus. E ele próprio ele contribui para o sustento da igreja, que se alegra em ver a obra sendo produzida, as pessoas sendo beneficiadas, não é, salvas, integralmente, ajudadas também nas suas necessidades físicas, materiais, quer dizer, um testemunho integral do amor de Deus pelas pessoas, não é? A igreja metodista com Wesley no século XVIII, ela nasceu com a capela, não é? Onde a adoração a Deus, a comunhão com os irmãos se concretizava, ao lado de uma farmácia também patrocinada, não é? Pela igreja e também com um armazém para atender às necessidades alimentares do povo, não é? Então, uma igreja que tem uma integralidade no seu chamado, não é? E que aconteceu isso na sua origem e precisa continuar a ser assim. Nós temos que honrar a luta, a vida dos irmãos que deram as suas próprias vidas e renunciaram pelo trabalho, pelo reavivamento da Inglaterra através desse movimento chamado metodista, não é? E olhando sempre para o futuro com fidelidade, não é? E aí Paulo vai dizer para Timóteo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então veja, quando diz pregue,
pregue através dos dons que o Senhor te deu, testemunhe através dos dons que que foi dado a você. Lembro que Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele foi chamado para servir as mesas. E ele foi o primeiro mártir e morre apedrejado, dando aquele testemunho maravilhoso de Jesus. Então, através do serviço que nós fazemos, nós testemunhamos o reino de Deus em nós, não é? Então, servir é nós termos a possibilidade de ver o Espírito Santo agindo na vida de outras pessoas, na vida da sociedade, no bairro, na comunidade que nós vivemos, na cidade, no país. Uma igreja madura ama servir no reino. Ela encontra nesse serviço sentido e força para superar suas lutas, as tribulações, dificuldades. Ela amadurece a sua fé nesse serviço, em meio a esse serviço, e adquire dia a dia mais sabedoria na prática, no exercício da fé. E ela, mais que tudo isso, ela cumpre a vontade do Senhor, que é o cabeça da igreja, não é? E que a palavra nos afirma e nos instrui de que nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós somos as mãos, somos os pés, somos as pernas, somos o coração, somos a boca, somos os olhos, não é? A mente, nós temos a mente de Cristo e nós somos chamados para fazer o serviço. Ele nos envia para o serviço. Então nós vamos fazer a obra que cabe a nós fazer, segundo a mente de Cristo. Ele é o cabeça, ele é que nos envia para a obra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos continue falando através do seu Espírito Santo e nos movendo a toda a boa obra nas missões, na missão, no ministério, na missão, não é? Nas ações missionárias que a igreja recebeu como ordem do seu Senhor, do seu Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.